O homem que inventou o detetive mais racional da literatura jurou, diante do mundo inteiro, que fadas eram reais. Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, colocou sua reputação em jogo por causa de 5 fotografias tiradas por 2 meninas inglesas. Nesta reportagem, vamos reconstruir a origem exata desse escândalo, quem fotografou, quem investigou, quem acreditou, e o que essa história revela sobre os limites da própria razão. Antes de se tornar símbolo de lógica, Arthur Conan Doyle nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1859, e se formou em medicina. Foi observando seu professor, o cirurgião Joseph Bell, capaz de diagnosticar pacientes só pela observação, que Doyle criou Sherlock Holmes em 1887. O personagem se tornou o maior símbolo de raciocínio dedutivo já escrito, e transformou seu criador em um dos autores mais respeitados do mundo. O sucesso de Sherlock Holmes foi avassalador. Publicada na revista Strand Magazine a partir de 1891, a série transformou Doyle num autor riquíssimo e mundialmente famoso, criador de um personagem obcecado por provas, evidências e ceticismo. Ironicamente, era esse mesmo homem, símbolo da razão fria, que, poucos anos depois, defenderia publicamente a existência de espíritos e criaturas mágicas. Mas a fé de Doyle em fenômenos sobrenaturais não surgiu do nada. Desde jovem, ele se interessava por sessões espíritas, hábito comum na Inglaterra vitoriana, quando o espiritismo e a teosofia atraíam multidões, incluindo cientistas respeitados. Doyle participava de sessões, lia relatos de médiuns e colecionava histórias de contato com o além, um interesse que, décadas depois, ganharia força trágica. Em 1918, no auge da Primeira Guerra Mundial, a vida de Doyle desabou. Seu filho Kingsley morreu de pneumonia após ser ferido na Batalha do Somme, e, no mesmo período, ele perdeu o irmão Enéas e outros parentes próximos. Devastado pelo luto, Doyle se voltou ainda mais para o espiritismo, buscando provas de que a morte não era o fim, um desejo que abriria caminho para acreditar em quase qualquer coisa. Foi nesse contexto que, em 1917, na vila de Coptingley, no norte da Inglaterra, 2 primas, Elsie Uriah, de 16 anos, e Frances Griffiths, de 9, fotografaram o que diziam ser fadas junto a um riacho no jardim de casa. As imagens mostravam figuras aladas dançando diante das meninas. Para a família, era brincadeira. Para alguns adultos que viram as fotos depois, era a prova concreta de um mundo invisível. As fotografias circularam entre amigos e conhecidos até chegar às mãos de Edward Gardner, figura influente da Sociedade Teosófica Britânica. Gardner ficou fascinado e levou as imagens para análise, convencido de que representavam evidência científica da existência de fadas. Foi ele quem, em 1920, decidiu mostrar as fotos a ninguém menos que Arthur Conan Doyle, na época já um entusiasta declarado do espiritismo. Doyle ficou imediatamente impressionado. A revista Strand Magazine, a mesma que consagrara Sherlock Holmes, o contratou para escrever um artigo sobre o caso, publicado no Natal de 1920. Para Doyle, aquelas fotografias eram a prova que ele buscava havia anos, evidência tangível de um mundo espiritual paralelo ao nosso, algo que nenhuma sessão mediúnica havia conseguido demonstrar de forma tão visual. Antes de publicar, Doyle tentou ser rigoroso, enviou os negativos para análise nos laboratórios da Kodak. Os técnicos não encontraram sinais óbvios de manipulação, mas também se recusaram a atestar a autenticidade, disseram apenas que não havia prova de fraude. Doyle interpretou essa dúvida técnica como sinal favorável, ignorando que a ausência de prova de fraude não é o mesmo que prova de verdade. Em 1922, Doyle expandiu o artigo em um livro, O Advento das Fadas. Nele, defendia não só a autenticidade das fotos de Coptingley, como a existência de um reino de espíritos da natureza, paralelo ao nosso, visível apenas a pessoas sensíveis. O livro chocou parte do público leitor, que via ali a queda de um dos intelectuais mais respeitados da Inglaterra. A reação da imprensa foi dividida entre fascínio e deboche. Jornais e revistas satíricas zombaram abertamente do criador de Sherlock Holmes por defender fadas de jardim. Fotógrafos profissionais apontaram detalhes suspeitos. As fadas pareciam desenhos planos, com contornos nítidos demais para criaturas tridimensionais fotografadas ao ar livre. Doyle, porém, manteve-se irredutível diante das críticas.
Nos anos seguintes, Doyle intensificou sua dedicação ao espiritismo, viajando o mundo em palestras sobre contato com o além, até sua morte em 1930. Ele jamais recuou publicamente da defesa das fadas de Cottingley, mesmo diante da pressão de colegas e da comunidade científica, que via no episódio um exemplo claro de como o luto pode nublar até as mentes mais brilhantes. Por décadas, o caso de Cottingley permaneceu um mistério aberto. Pesquisadores e jornalistas tentaram, sem sucesso, arrancar uma confissão das duas primas, já adultas. O interesse foi reacendido nos anos 1970, quando o pesquisador Joe Cooper localizou Elsie e Frances, já senhoras, e passou a entrevistá-las repetidamente, pressionando por respostas que elas evitavam havia mais de meio século. Finalmente, em 1983, já octogenárias, Elsie Uriah e Frances Griffiths admitiram publicamente, em entrevistas e artigos, que 4 das 5 fotografias eram falsas. Elas haviam recortado figuras de fadas de um livro infantil ilustrado, fixado os recortes com alfinetes de chapéu e fotografado tudo como brincadeira de criança que, para sua surpresa, nenhum adulto desconfiou. A fonte das fadas de Cottingley era, na verdade, o livro infantil Princess Mary's Gift Book, de 1914, com ilustrações do artista Claude Shepperson. As meninas recortaram as figuras, prenderam com alfinetes na vegetação e fotografaram com uma câmera emprestada. Frances, até morrer, insistiu que a quinta foto, mostrando fadas sozinhas, era genuína, mas isso nunca foi comprovado. O mestre da dedução havia sido enganado por 2 crianças com tesoura e cola. Arthur Conan Doyle morreu em 1930 convicto de que havia provado a existência das fadas. Sua história não é apenas sobre um erro, é sobre como a dor, a esperança e o desejo de acreditar podem enganar até a mente mais treinada em lógica. Se este mistério te fez pensar sobre os limites da própria razão, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Toda semana revelamos a origem real por trás dos maiores mistérios da história.